A Jesus toda honra, toda glória, toda adoração. Amigos que vão assistir esse culto em casa, sejam muito abençoados e sejam bem-vindos aqui à nossa igreja. Você está assistindo a reunião da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus do Vale do Paraíba, aqui na cidade de São José dos Campos. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia de Deus, sou o pastor desse ministério, líder dessa região, e o Senhor Jesus me capacitou nessa manhã para abençoar você, amém? Você que tem orado a Deus e falado: Senhor, eu preciso tanto de uma resposta, hoje a resposta vai chegar para você, nessa palavra. Fica comigo, porque com certeza, ouvindo a mensagem de Deus, recebendo a oração da fé, você será abençoado, como esse povo aqui será muito abençoado. Quem vai ser abençoado aqui? Vocês estão animados, pessoal? Felizes? Hoje eu estou muito feliz. Para nós aqui, para o pessoal de casa, não sei que dia vai chegar, mas para nós aqui é a primeira Santa Ceia do ano. Olha que maravilha. E que bom, irmãos, podemos começar o ano na presença de Deus, amém? E às vezes, olha para o pastor, às vezes é necessário, aprenda isso aqui, ó, para começar bem, às vezes é necessário recomeçar, voltar ao começo, voltar ao início. Eu comecei a falar disso semana passada com a igreja aqui, o culto não foi para a televisão, mas eu comecei a falar sobre o primeiro amor. Lá em Apocalipse 2, vocês conhecem bem o texto, mas estou pedindo ao Senhor que Ele me ajude a trazer luz aqui para a igreja. O Senhor Jesus, Ele está falando com os nossos irmãos lá da igreja de Éfeso. João, o apóstolo, ficou vivo para o dia do Senhor. Ele estava preso lá na ilha de Patmos, e o Senhor Jesus veio a ele, amém? E mandou que ele escrevesse uma revelação. A palavra Apocalipse significa isso, Apocalipse significa revelação, amém? E originalmente, quando ele escreveu, ele fez 7 cópias e mandou para 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor. Provavelmente, João devia ser bispo dessas igrejas. O que é o bispo? O bispo é o pastor dos pastores, é o que cuida de mais igrejas, amém? Um pastor que cuida de uma igreja é um pastor. Quando um pastor ele cuida de mais de uma igreja, que tem pastores debaixo da responsabilidade dele, ele é um bispo. Nem toda igreja usa o título. Na Igreja da Graça nós não usamos o título, mas nós temos o cargo, que são pastores de pastores. João era um apóstolo, mas provavelmente ele era bispo dessas 7 igrejas. Eram Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas. E a nossa igreja, a primeira da lista, Éfeso, ela parecia ser uma igreja muito boa. Olha o versículo 1, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, dizendo: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 2. Eu sei as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu já achaste mentirosos. Versículo 3. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, eu sempre falo o seguinte: se nós parássemos aqui, se nós chegássemos até aqui e parássemos aqui, nós poderíamos dizer: pastor, que igreja maravilhosa. Uma igreja trabalhadora, uma igreja que tinha um padrão de qualidade, não aceitava qualquer coisa. Chegaram lá uns falsos apóstolos, homens que diziam ser apóstolos e não eram mentirosos. E a igreja colocou eles à prova, viu que eles não eram e mandou eles embora. Era uma igreja que tinha passado por provações, havia passado por lutas, sofreu, mas perseverou. Que igreja abençoada. Realmente, até aqui nós pensaremos isso. Só que daí, quando chega no versículo 4, o Senhor Jesus dá uma repreensão muito séria. Ele fala no versículo 4: tem, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Preste atenção. Quando nós falamos de primeiro amor, as pessoas sempre associam ao sentimento do começo, do início. A pessoa pensa assim: voltar ao primeiro amor é voltar a sentir o que eu sentia lá quando eu me converti, quando eu comecei a ser crente. Mas não é isso. Mesmo porque, irmãos, amor não é sentimento. A gente tem uma ideia meio romântica do amor, né? Nos foi vendido uma ideia de amor, o pessoal lá de Hollywood fez aqueles filmes e foi criando aquela ideia de que o amor é um sentimento muito grande,
E aí a pessoa está dominada por esse sentimento. O camarada, ele olha para a moça, né? E aparece luzinha, aparece coraçãozinho. É ou não é? Sim ou não? Não é isso que ensinaram para a gente? Que isso é amor? Só que isso não é amor. Existe, olha para mim, existe o sentimento. Não estou dizendo que ele é ruim, não. Ele é muito bom. Amém? É muito bom. Mas nem sempre, numa relação de duas pessoas, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar disso para com Deus, mas nem sempre na relação de duas pessoas, irmão, vai ter coraçãozinho. A senhora, minha irmã, todo dia que olha para o teu marido vê coraçãozinho? A senhora olha para ele e começa, love you, na, 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 na. É assim? Todo dia é assim? Não, irmão. Tem dia que a senhora olha para ele e começa a tocar uma música de terror. Olha para o irmão e fala, é verdade. E aí, olha para mim, aí pastor, o amor acabou. Acabou nada. O amor não tem nada a ver com sentimento. Amor não é sentimento, amor é caminho, é decisão, é escolha. É você olhar para aquela pessoa e a vontade, o desejo, como é que eu falo? É matar, esganar? Não, vocês entenderam? O desejo é esganar. Mas ao invés de esganar, você vai lá e você faz a comidinha do jeito que a pessoa gosta. Lava a roupa e deixa bonitinha. Amém? Apesar da vontade, pastor, tem dia que a minha vontade é sumir, é ir embora. Mas eu não vou sumir, eu vou ficar nessa casa, eu vou lutar por essa família. Isso é amor. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. A gente tem uma definição bíblica do que é amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo lhe fala, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, como um sino que tire. Versículo 2, e ainda que eu tivesse todos os dons, olha que o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. 3, ele fala, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada me adiantaria. E como é que o amor é? Versículo 4, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o versículo 8 termina dizendo, o amor nunca falha. O amor de Deus é diferente daquele sentimento mundano, egoísta. Amém? Então eu quero que você entenda o seguinte, nem sempre você vai ter o sentimento, nem sempre você vai estar apaixonado, mas mesmo não estando apaixonado, você tem que amar, cuidar, esperar, lutar. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. E parece que eu estou falando de marido e mulher, pode trazer isso para o seu casamento também, mas não é isso. Estou falando de vida com Deus, porque todos nós aqui, quando chegamos na igreja no primeiro momento, a gente tinha um sentimento que se assemelhava muito à paixão. Triste de você se você não teve. Mas eu lembro como foi começar na igreja e ter vontade de estar na igreja todo dia, de orar o tempo todo. Amém, irmão? De acabar de chegar do culto, sentar na mesa de casa e já abrir a Bíblia. Amém? É como uma paixão. O rapaz está apaixonado pela moça, ele fica a madrugada inteira com ela no telefone falando. É assim ou não é, irmão? Sim ou não? Não é desse jeito? Ele acaba de sair da casa dela, ele vira a esquina, já liga para ela, eu estou com saudade, meu amor. E ela, eu também, meu docinho de coco. Olha, que lindo, né, irmão? A esposa olhou para o marido agora e falou assim, faz tanto tempo que você não fala isso para mim. A irmã reclamou para mim esses dias, ela disse que chegou para o marido e falou assim, fala uma coisa doce para mim. Ele olhou para ela e falou, rapadura. Tá difícil, né, irmãos? Só que olha para mim, irmão. Não é? É verdade. Gente, olha para o pastor, é sério o negócio. No começo não parece que é o tempo todo quer falar? No começo da fé também. Tem gente que queria estar o tempo todo orando e culto toda hora, e Bíblia toda hora. E se a pessoa tomar cuidado, isso se perde. Só que quando a Bíblia fala do primeiro amor, ela não está falando desse sentimento, que se você perdeu, busque a Deus. Amém?
Se a fogueira estiver apagando, é só botar lenha que ela queima de novo. Isso vale para tudo, vale para a vida com Deus, vale para o casamento. Pastor, meu casamento está meio frio. Bota lenha, que ele esquenta de novo. Mas o que Deus está falando aqui é outra coisa. Lá no versículo 5, voltando lá para o Apocalipse 2, Apocalipse 2:5, ele vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Então, ele está dizendo, vigia, senão você vai perder a sua posição de igreja. E o que eles tinham que fazer? Lembrar de onde caíram, se arrepender e praticar as primeiras obras. As primeiras obras que nós temos que praticar, igreja, foram as primeiras obras que foram praticadas pelos nossos irmãos na fé, quando eles começaram. Como é que foi que a igreja de Jesus começou? Eu falei semana passada aqui no culto, lá em Atos 2, a Bíblia fala do dia que o Espírito Santo desceu. O versículo 1 fala, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo desceu. Nossos irmãos, não era só os 12 não, haviam 120 pessoas reunidas, até Maria, mãe de Jesus, estava ali também, amém? E receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e aí, meu irmão, começou uma bagunça, porque estava tendo uma festa, o Pentecostes era uma festa, tinha gente de tudo quanto é lugar em Jerusalém, e o povo lá fora começou a ouvir aquele barulho, e algumas pessoas entendiam, os apóstolos não estavam falando em outros idiomas, eles estavam falando na língua espiritual. Mas Deus permitiu que muitos do lado de fora entendessem na sua língua materna o que eles estavam falando. Outros não entenderam, não. Teve gente que achou que eles estavam até bêbados. Esse povo aí encheu a cara, me perdoe a palavra feia, tá? Esse povo bebeu. Aí Pedro tomou a palavra e disse, isso aqui não é bebida não, isso aqui não é vinho não. Isso aqui é o Espírito Santo, é o cumprimento da profecia que Deus fez a Joel, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões, e sobre todos os servos e servas ele derramaria do Espírito dele. Eu sei que Pedro foi pregando, foi falando com tanto poder, que aquele povo que estava ouvindo foi tocado. O versículo 37 diz assim, Atos 2,37, diz que eles, compungidos no coração, tocados no coração, eles perguntaram a Pedro e aos irmãos, aos demais irmãos, que faremos, varões irmãos? E Pedro fala, versículo 38, esse aqui é o começo da fé, 38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então, aonde começa a caminhada cristã? No arrependimento, no batismo nas águas, diga glória a Deus, e depois a pessoa, ela recebe o Espírito Santo. Se você está aqui hoje, você não se arrependeu ainda dos seus pecados, você não passou pelas águas, e você não recebeu o Espírito Santo, você precisa fazer isso, amém? Se arrependa, passe pelas águas do batismo, e depois busque o dom do Espírito Santo, e você receberá. E aí, quais foram as primeiras obras da igreja? O versículo 41 vai dizer assim, de sorte que foram batizados, lê ali, 41, de sorte que foram batizados, os que de bom grado receberam, ninguém foi obrigado, foi de bom grado, receberam a palavra, quase 3.000, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e aí o 42, olha as primeiras obras, a Bíblia falou, olha aqui para o pastor, só um minutinho, a Bíblia fala que nós temos que voltar às primeiras, ao começo. O que é que eles faziam no começo? Aqui foi o comecinho da igreja, o que eles faziam? 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já falei isso aqui semana passada, rapidinho. Primeiro, se nós queremos ser igreja de Jesus, se nós queremos praticar as primeiras obras, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Doutrina, irmão, não é o que algumas pessoas dizem, não, porque aqui na nossa igreja tem doutrina. Se não tiver doutrina, não é igreja. Porque doutrina não é costume. Cada igreja tem seu costume. Eu sempre digo, até a igreja da graça tem os costumes dela.
Por exemplo, você sabe que todo segundo domingo do mês tem o que na igreja? Tem igreja que tem o costume de fazer no primeiro domingo. Tem igreja que faz uma vez por ano. É o costume, amém? Você entra aqui, você vai se adaptando ao nosso costume. Tem igreja que o pastor vai chamando os irmãos para dar oportunidade. Olha, hoje é a oportunidade de sei o quê. Tem igreja que o pastor ele tem aquele papel de mestre, de ensinar. Então ele não vai colocar qualquer pessoa para pregar. Ele vai primeiro avaliar. Quando ele chama, ele já chama a pessoa certa. Você não vai para o culto e é surpreendido. Você vai para o culto sabendo quem vai trazer a mensagem. É costume, amém? Agora, isso costume. Tem igreja que o pastor prega de gravata, tem outro que prega de calça jeans. Isso são costumes. Agora, doutrina é uma só. Doutrina é Bíblia. É palavra de Deus. Amém? E nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Onde está a doutrina dos apóstolos? No Novo Testamento. Quando você lê de Mateus, porque os apóstolos não escreveram o Antigo Testamento. É claro que nós temos que ler também o Antigo Testamento. Ele é para nós fonte de exemplo. Mas a nossa doutrina está no Novo Testamento. Está de Mateus a Apocalipse. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que eles também perseveravam na comunhão. Irmão, lembre disso. Igreja não é só um lugar onde você senta para aprender. Ela é uma escola? Também é. Mas a igreja é uma família, é um lugar de comunhão. Nós temos que amar-nos uns aos outros, cuidarmos, nos preocuparmos. Diga amém. O rebanho é um pouco grande, às vezes o pastor não consegue lembrar de todo mundo. Mas você tem um irmão da igreja que você é mais próximo dele. Você viu que o irmão não está vindo? Vai atrás. Às vezes ele está doente, às vezes ele está meio desanimado. Você vai lá semeia uma palavra. Você viu que só você não está dando, você precisa de uma força, pede para o pastor, pede para o obreiro. Estamos aqui para isso, para cuidarmos uns dos outros. Diga glória a Deus. Não é cada um na sua. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... E aí a Bíblia diz que é agradável que os irmãos vivam em união. É na casa de Deus, você tem que estar feliz de estar no meio dos irmãos e feliz de estar em comunhão. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O que nós vamos fazer hoje aqui? Partir o pão, Santa Ceia. Amém? Quem não está participando de Santa Ceia não está praticando as primeiras obras, tem que se arrepender. Versículo 4. E nas orações. Na semana passada eu falei das orações, que o crente tem que saber orar. Tiago 4,3 diz que tem gente que não está tendo resposta porque está pedindo mal. Você tem que aprender a pedir bem. Mas eu não vou falar disso hoje, porque eu já falei semana passada. Hoje eu quero falar de outra coisa. Aí o versículo de número, voltando lá para onde a gente estava, no Atos 2, 40, agora o versículo 43 diz assim, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vamos ler de novo, 43, ó. E em cada alma havia o quê? Temor. Então, olhem para mim, quando a igreja de Cristo começou, a Bíblia diz que em todas aquelas pessoas, em cada alma, cada um deles havia o quê, igreja? Temor. Eu queria gastar alguns minutos do culto, para falar com você sobre o temor de Deus, sobre o temor do Senhor. E você, em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com o coração cheio do temor de Deus. Que o temor é uma das coisas mais importantes, irmão. A palavra temor, no significado dela, nós poderíamos dizer que temor é quase um medo. Só que quando a Bíblia fala de temor para com Deus, não é um medo, é um respeito. Mas um respeito muito grande. Nós poderíamos dizer que é até um medo, mas não é medo de Deus, é medo de desagradar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não é que eu temo a Deus, que eu tenho medo dele, porque ele é mau, ele pesa a mão. É claro que a ira de Deus é verdadeira, viu, irmão? E a ira de Deus é tão santa quanto o amor de Deus, quanto a graça de Deus. Ah, pastor, eu não acredito num Deus irado, mas a Bíblia fala de um Deus irado. Romanos 1,18 diz assim, porque do céu se manifesta, olha que palavra forte, coloca ali para mim, ó, Apocalipse 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, os homens que pegam
a injustiça, o pecado, e dizem que ele é a verdade, esses homens hão de experimentar a ira de Deus. Mas não dá tempo de eu falar da ira de Deus hoje. Então, o nosso Deus também tem a ira dele. Agora, a questão é a seguinte: nós que somos de Deus, nós não tememos a ira de Deus, porque nós sabemos que fomos lavados pelo sangue de Jesus e nós não iremos enfrentar a ira de Deus. Cristo já bebeu o cálice da ira de Deus na cruz, nós fomos lavados pelo sangue dele, a graça dele está sobre nós, diga amém. Mas como um filho que ama demais o pai, pensa num filho que ama o pai de maneira apaixonada, que quer ver o pai feliz. Nós temos o receio, vou usar essa palavra, de fazer algo que não agrade o nosso pai. Amém? Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É como a esposa que quer agradar o marido. Ela faz a comidinha, não, deixa eu fazer tudo certinho, porque eu não quero errar. Porque eu quero que na hora que ele coma, que ele fique feliz. Ai, a sua comida é a melhor comida. Estou dando um exemplo, você pode trazer isso para várias realidades. Irmão, irmã, nós não queremos desagradar o nosso Senhor. Isso é o temor de Deus. É quando você respeita ao Senhor, amém? É quando você não quer desagradá-lo. Você tem medo de deixar Deus triste, porque o maior desejo do nosso coração é agradar a Deus, amém? É para isso que estamos aqui, para sermos agradáveis a Deus. Louvado seja Deus por isso. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre o temor de Deus, eu fiz umas anotações aqui, e nada vai ser muito demorado não, pessoal. Umas 3h30 a gente termina tudo aqui. Primeira coisa, vai ser fácil porque praticamente tudo é provérbios. Algumas mudam, mas a maioria das palavras que eu achei está no livro dos provérbios. E você não precisa nem abrir, que eles vão colocando ali. A primeira coisa que eu falei, que eu coloquei aqui na minha anotação, é que o temor de Deus ele é uma fonte de vida, e ele livra você da morte. E o texto de Provérbios 14, 27 fala exatamente isso. Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então preste atenção. Os laços da morte estão aí todo dia, irmão, todo dia. A Bíblia fala que Deus, lá no Salmo 91, a Bíblia fala que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro. Quem aqui sabe o que é uma arapuca? O que é uma arapuca? É uma armadilha de pegar o quê? Passarinho. Como é que você pega passarinho? Você bota, é a coisa mais fácil do mundo. Você pega uma caixinha, você deixa ela assim, escorada por um gravetinho, e você amarra uma corda, é o laço do passarinheiro. E aí você bota ali dentro ali uma coisinha agradável, você bota uma frutinha, aí o passarinho vai lá todo bobão, olha, comida, de graça. Um amigo meu falou para mim que de graça nem injeção na testa mais, mas eu não vou contar a história dele para vocês não. Mas ele vai lá, irmão, na hora que ele entra lá para pegar a comidinha, o que o passarinheiro faz? O que o caçador de passarinho faz? Puxa o laço e ele cai. Irmão, Satanás ele está com os laços no jeito para puxar. E tem gente que está indo comer a comidinha dele. Você está dando risada do passarinho? Mas tem homem que está igual o passarinho. A moça lá do trabalho fica sorrindo para ele e ele, ela está apaixonada por mim. Está nada, irmão. Você fica se olhando, né? O camarada fica se olhando no espelho. Olha como eu sou bonitão. É nada, irmão. Você não percebeu até agora que o diabo está querendo derrubar você, meu amigo? Aquele sorriso dela ali não é o sorriso do amor, não. É o sorriso do diabo. Eu vou pegar você, desgraçado. Você está na minha mão. Desculpa a palavra pesada, mas está caindo. A mulher está a mesma coisa. Irmão, cai não. Pastor, mas eu descobri um negócio aqui, pastor, que eu dou o boi e ganho a boiada, pastor. Você não vai ganhar boiada nenhuma. Você vai arrumar problema. Você não percebeu? Irmão, se fosse tão fácil assim ganhar dinheiro, estava todo mundo ganhando. Mas por que é que o negócio, meu irmão, não é? Por que não tem ninguém investindo naquilo? Parece que só você descobriu o segredo. Você não descobriu o segredo de riqueza nenhuma, é laço.
Amém? Dinheiro, o crente pode ganhar muito, Deus tem muito para te dar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas dinheiro, olha para mim, dinheiro se ganha com trabalho e com sabedoria. E com a bênção de Deus, porque Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Mas é o que eu falei, o camarada está doido pelo dinheiro, ele está apaixonado, achando que encontrou a mulher da vida dele, encontrou a mulher da morte dele. A mulher está achando que encontrou o homem da vida dela, está encontrando o homem que vai destruir a vida dela, mas está indo. E aí, na hora que tiver consumado o pecado, a Bíblia fala que o pecado consumado gera morte. O passarinheiro lá puxa o laço e quando vê, você está preso na cadeia dele. Misericórdia. Mas o temor de Deus te livra dos laços da morte. Ele é uma fonte de vida. Você quer ter vida? Pastor, eu quero tanto ter vida. Vida de verdade você vai encontrar no temor. Por temer a Deus. A carne quer. Você está tentado. Mas aí vem o temor. Não posso fazer isso. Isso não é de Deus. Isso não é vontade de Deus. E você foge daquilo. O que acontece, irmão? Você, olhem para mim. Você alcançou vida e você se livrou da morte. Olha que conselho espetacular que Deus nos dá. É o temor de Deus que faz você ser sábio. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da a sabedoria, irmão, definição de sabedoria, é saber fazer as escolhas certas. Amém? Tomar as decisões corretas. É o temor de Deus que faz você fazer a escolha certa. Por que o crente escolhe o caminho certo? Porque ele tem temor. Às vezes o caminho do pecado, irmãozinho, irmãzinha, às vezes o caminho do pecado parece até mais bonito. Só que o crente, por temor de Deus, ele olha e fala, não, mas ali tem coisa que não é agradável a Deus. Então eu vou pelo outro. Alguém vai dizer, mas você é bobo, você é trouxa. Olha lá tudo que está à sua disposição. Não, eu vou por esse aqui, porque esse aqui eu sei que está na Bíblia. Parece que você escolheu o pior caminho, você escolheu o melhor caminho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É Ele que faz você ser sábio. Olha o que o Jó escreveu, Jó 28, 28. Rapidinho, não precisa nem abrir não, eles vão colocar ali para mim. Ó. Jó 28, 28. Põe lá para mim, por favor. Se travar o computador ali, eu abro a Bíblia. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a saber. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Pastor, eu quero sempre fazer a escolha certa. Eu quero sempre escolher o caminho certo. Sempre vai pelo caminho que o temor de Deus está mostrando. Não pensa em você, no que você quer. Pense com os olhos da palavra de Deus. O que é que vai agradar mais a Deus? Eu não quero desagradar a Deus. Então é isso aqui, então é isso que eu vou escolher. Escolhendo com o temor, você sempre fará a melhor escolha. Amém? É o temor de Deus que não nos deixa pecar, irmãos. Provérbios 16, 6. Lê comigo. Provérbios, capítulo 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Olhem para mim, para um pouquinho. Purificar é limpar. Limpar é o que está sujo. Então, se você já está sujo, pastor, pus a mão onde não devia, fui onde não devia, fiz o que não devia, vi o que não devia, pastor, você está sujo, como é que eu me limpo? A Bíblia diz, pela misericórdia e pela verdade. A misericórdia de Deus está à disposição de todos. Fale a verdade, confesse o pecado e você será lavado, diga amém. Agora, isso aqui é para quem está sujo. E quem não quer se sujar? Continua. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Quem já se sujou para se limpar é pela misericórdia e pela verdade. Quem não quer se sujar é o temor de Deus que faz você ficar limpo. Amém? O temor de Deus, ele faz você se desviar do mal. O Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1 diz, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Põe lá para mim, por favor. Havia um homem na terra de Uz, um homem cujo nome era Jó. E este era sincero, reto, e o quê? Temente a Deus. E o que ele fazia, igreja? Desviava-se.
o temor de Deus fará você se desviar do mal. O mal vem, irmão. Ou ele vem ou ele aparece. Mas tanto ele vindo como ele aparecendo no teu caminho, o temor de Deus fará você se desviar dele. É o temor de Deus que não nos deixa pecar. Amém? E olha que bênção, pessoal. Duas bênçãos que o temor de Deus vai trazer para você. Provérbios 22, 4. O temor de Deus vai fazer você ficar rico. Ó. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O temor de Deus vai fazer você ter riqueza, honra e vida. Vai fazer você ter uma vida longa. Quem quer viver bastante para agradar a Deus? Provérbios 10, 27. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias. Tem gente, irmão, olha para mim. Tem gente que podia ter vivido muito mais. Por favor, entenda o que eu estou falando, você precisa entender com sabedoria. Cada caso é um caso, amém? Não estou generalizando. Tem gente que foi embora muito jovem. E às vezes a pessoa foi embora jovem porque Deus amava tanto a pessoa que Deus falou, vou te tirar da podridão e vou te trazer para mim. Tem caso na Bíblia assim. O Enoque morreu jovem em relação aos pais dele e aos descendentes dele depois. Mas a Bíblia diz que ele foi... Morreu não, né? Ele não morreu, ele foi... Mas ele foi antes, porque Deus amava tanto ele que o tomou. Tem gente que é tão amada de Deus que Deus leva ela antes. Mas tem gente que não, irmão. Tem gente que podia ter ficado mais. Mas não temeu a Deus. Amém? Ultrapassou o limite. Por não temer a Deus, a pessoa viveu menos. Tema ao Senhor que você vai ter vida longa. Pastor... Como que eu faço para temer a Deus? Quem quer ter temor de Deus no coração? Duas lições. Primeira lição, Deuteronômio 8:6. Eles vão colocar ali, não precisa nem abrir não, que eles vão colocando ali. Ó. Você vai anotando. Pastor, eu não consegui anotar. Os obreiros estão anotando, depois você pede para eles que eles dão para você. Ó, Deuteronômio 8:6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus. Então, para temer a Deus, nós temos que guardar os mandamentos dele. Tem que ser como um tesouro que você guarda. Amém? Para você entender isso aqui um pouquinho melhor, eu vou mostrar para você o Salmo 119, versículo 9. O Salmo 119, 9 não fala de temor, mas ele pode ser lido junto com o Deuteronômio aqui. Ó. Como purificará o jovem o seu caminho? Isso aqui serve para o jovem, mas serve para todos. Como é que um jovem purifica o seu caminho? A Bíblia diz, observando-o conforme a tua palavra. Aí ele fala no versículo 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos. 11, o 11 você conhece, todo mundo dá até para falar de cor. Ó. Escondi a tua palavra no meu, para eu não... Então... Pastor, eu quero temer a Deus. Encha o seu coração da palavra de Deus. Quando o teu coração estiver cheio da palavra, você vai se lembrar dela e você não vai pecar. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia diz que o jovem purifica o caminho dele, observando conforme a palavra. Você vai se medindo dentro da palavra de Deus. Ela é uma forma. O que não cabe nela, tem que sair fora. Quem está entendendo, diga amém. Tem palavras que não cabem na vida do cristão. Tem atitudes, tem gestos, irmão, tudo. Tem roupa que não cabe no corpo do Filho de Deus. Você sabe disso? Amém, pessoal? Tem olhar, tem pensamento, tem coisa que não cabe na nossa vida. Você olha para a palavra e você sabe, na Bíblia diz que isso é errado. Então você vai aprendendo a palavra e ela vai ensinando você a temer a Deus. Diga amém. E a última coisa, você alcança temor pedindo a Deus. Orando a Deus. No Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. A Bíblia diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao quê? Ao temor do teu nome. Peça a Deus, Deus, une o meu coração ao temor do teu nome. Como assim? Faça com que o meu coração e o temor do Senhor sejam uma coisa só. Que não haja um pedacinho do meu coração que não tema o Senhor, que não respeite o Senhor. Amém, igreja? Tudo que eu ensinei para vocês até agora foi doutrina. Nós vimos o ensinamento e entendemos o que é o temor de Deus. Diga amém.
Rapidinho, se vocês me permitirem, eu queria mostrar 2 exemplos do que é temer a Deus. Nós já aprendemos pela doutrina, mas é bom aprender pelo exemplo. O sábio, ele olha o que o outro faz e ele aprende a fazer ou não fazer. Amém? Vamos ver rapidinho 2 exemplos? Vamos ou não vamos? Gênesis 39, versículo 7. Rapidinho. Gênesis 39, 7. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Eles vão colocando ali e eu falo de cor aqui para você. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Vocês conhecem, irmãos, a história do José. O José, filho de Jacó, ele era o filho querido do pai dele. Os irmãos, por inveja, traíram. Pegaram ele, maltrataram ele, queriam inclusive matá-lo. Mas depois tiveram uma ideia melhor, venderam ele para ser escravo. Ele foi vendido lá no Egito, foi comprado por um homem importante no Egito, o Potifar, que era um dos eunucos do faraó, um homem importante, amém? E a Bíblia vai dizer para nós, minhas irmãs e meus irmãos, que quando José entrou na casa do Potifar, Deus era com ele. O versículo 1 aqui do texto aqui vai dizer que ele foi vendido, mas que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia prosperava. O José, aonde ele colocava a mão, ele ia prosperando, prosperando, até que o Potifar colocou ele como mordomo. Como assim? O mordomo é o que cuida de tudo. Ele administrava a casa do Potifar. E a Bíblia diz que quando ele começou a cuidar da casa do Potifar, a casa começou a ser tão abençoada, a prosperar tanto, que o Potifar já não sabia de mais nada, nem se preocupava mais. Confiava que tudo que o José fazia dava certo. Aí o versículo 6 vai dizer que o José, ele era um rapaz bonito. Ele era formoso de parecer e de semblante. Ele era um rapaz bonito de aparência e um rapaz simpático. Aí a mulher do Potifar, no versículo 7, que a gente viu, ela botou os olhos no José, cobiçou o José e disse: deita-te comigo. E aí nós vamos aprender o temor de Deus. Versículo 8, olha o José. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, que lição para nós: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9, ninguém há maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Gente, José olha para ela e fala: se eu quisesse fazer, eu faria e ninguém ficaria sabendo. Porque o meu Senhor não sabe de nada que acontece, Ele confia em mim em tudo. É aí que está o temor de Deus. O temor de Deus está naquilo que ninguém ia saber, amém? Se você pegasse aquele dinheiro, não, ninguém nunca vai saber. Se eu for em tal lugar e encontrar tal pessoa, a minha mulher não vai saber, meus filhos não vão saber. O pastor da igreja nunca verá. Quem está entendendo, diga amém. Mas o temor de Deus não deixa. Você sabe que Deus está vendo. Amém? José, ele não estava preocupado em perder a posição dele. Eu vou perder minha posição de mordomo. Não, ele disse: como, pois, eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus? Ninguém nunca vai saber. Mas Deus vai saber. E se eu souber que Ele sabe, eu não vou conseguir viver comigo. Como é que eu vou desagradar o meu amado? Isso é o temor de Deus. É você entender que mesmo que teu pai nunca descubra, rapaz, mesmo que tua mãe nem imagine, você sabe que Deus está com você, que Ele está te vendo e você não quer desagradá-lo. Amém? Olha para o pastor. O temor de Deus faz com que você vigie para você não atrapalhar a fé dos outros. Lá, irmãos, agora é o último exemplo, eu termino a mensagem. Em Atos 16, nós temos o relato de uma libertação. Atos 16, o Lucas, que é quem está escrevendo, ele fala que Paulo foi usado para expulsar um demônio. Ele fala: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E a Bíblia vai dizer: e essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias.
Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. A moça era dominada por um demônio, Paulo expulsou o demônio dela. Aí Paulo ganhou aplausos. O versículo de número 19 diz: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Gente, se eu for ficar falando vai demorar muito. Para resumir a história, Paulo e Silas foram açoitados, bateram neles, meu irmão, foi coisa difícil, amém? E depois a Bíblia fala que botaram eles no cárcere, prenderam eles. Qual foi o crime deles? Libertar uma jovem. Logo, logo vai ser crime expulsar demônio. Vai ser crime falar de Jesus. Mas a nossa vida é do Senhor, diga amém. Prenderam Paulo e Silas. E aí, irmão, olha para mim. Aí o Paulo e os Silas ficaram na prisão murmurando, né, irmão? Olha onde Deus me colocou. Sim ou não? Tem gente que é assim, irmão. Tem pastor que é assim: eu não aguento mais essa cidade, eu quero ir embora daqui. Paulo e Silas estavam na prisão louvando a Deus. E tem gente que está no lugar mais abençoado, ao invés de dar glória a Deus, está murmurando: não vejo a hora de sair daqui. Eles estavam lá, irmão. A Bíblia fala, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. Eles estavam cantando tão alto que os outros prisioneiros ouviam. E aí, meu irmão, olha para o pastor Alex. O Espírito Santo desceu naquela prisão. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas a prisão de todas. Gente, você ouve muito a pregação até aqui. Agora presta atenção. Eu vou falar uma coisa que talvez você nunca ouviu, presta muita atenção. Deus abriu a porta para eles, sim ou não? Aí Paulo e Silas saíram correndo e fugiram e foram viver a liberdade. Diga glória a Deus! Foi isso, irmãos? Versículo 27, presta atenção. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os prisioneiros já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Isso aqui é lindo demais. Continua, 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Irmão, o temor de Deus, ele faz você entender que às vezes para salvar uma vida, você não entra por uma porta que se abriu para você. Parece que a porta está aberta, não, eu vou entrar, mas tem uma coisa: se eu entrar por aquela porta, alguém vai morrer, alguém vai se perder. Uma família vai se perder. Quem está entendendo, diga amém. Então a porta está aberta, tá, mas eu prefiro continuar sendo prisioneiro. Para quê? Para poder salvar uma vida, para poder salvar uma família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem irmãos que fazem um uso péssimo da liberdade deles. Desculpa eu falar isso para você. Não, agora eu sou crente, eu sou livre, eu vivo a liberdade, então eu ponho a roupa que eu quiser pôr. Mas é por causa daquela roupa tem alguém que está pecando. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão da minha liberdade, eu vou botar uma roupa que eu não quero botar, não gosto dela, mas eu vou fazer isso para que uma família seja salva. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Para que alguém não olhe para mim, para o meu corpo e fique pecando, para que alguém olhe para mim e veja Cristo em mim. Irmão, Deus abriu a porta, Paulo podia ter ido embora, mas ele ficou ali para poder salvar a família daquele homem.
Isso é o temor de Deus. Amém? O temor de Deus é você entender isso. Teve um dia, irmão, olha para mim, teve um dia, eu estava indo num lugar, foi em outra cidade, faz muitos anos isso. Eu ia comprar um negócio que eu estava precisando. Eu estava indo, irmão, na hora que eu fui entrar, eu senti, irmão, dentro do meu coração, Deus, não vou falar que eu ouvi a voz de Deus, meu filho, não ouvi não. Mas eu senti, vai embora, continua o caminho. Foi assim, ó, olha para mim. Eu ia entrar e eu fiz assim, ó, e fui reto. Dei a volta no quarteirão, andei um bocado e voltei para a igreja. Aí eu fui orar, Deus, por que o Senhor não deixou eu entrar? Aí Deus falou no meu coração, tinha alguém olhando você, e se a pessoa te visse entrando naquele lugar, ia pensar mal de você. Ia escandalizar meu nome. Olha lá o pastor onde ele está entrando. E eu não ia entrar num lugar errado. Mas por algum motivo alguém ia pensar, Deus tocou isso no meu coração naquele dia. Ah, pastor, tem nada a ver. Os outros, pense da minha vida o que quiser pensar. Não tem temor de Deus no seu coração se você pensa assim. O temor de Deus faz com que às vezes você abra a mão da liberdade para poder salvar alguém, para ganhar uma família. Porque, irmão, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se por temer a Deus você perdeu alguma coisa, mas você vê alguém se salvando, alguém se convertendo, alguém se batizando, Paulo batizou a família inteira desse homem. Se ele tivesse ido embora, o homem ia ter se matado e a família do homem ia ter ido para o inferno. Mas por temor de Deus, Paulo ficou. Salvou aquele homem e salvou a família dele. O galardão de Paulo é muito grande. O seu vai ser também. Amém, irmãos? Vamos praticar o temor de Deus. Eu quero que todos vocês coloquem a mão no coração e peçam a Deus. Fala, Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. Diga para ele, Senhor, eu quero te agradar. Fazer a tua vontade, não a minha. A minha vontade é entrar por essa porta que o Senhor abriu. A porta está aberta, a minha vontade é entrar por ela, mas o temor de Deus não deixa. E se você, meu irmão, já caiu, se você está sujo, o pecado, a iniquidade é purificada pela misericórdia e pela verdade. A misericórdia de Deus já nos foi dada quando Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. O sangue dele nos limpa completamente. O sangue dele apaga toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão. Que o teu sangue venha agora, meu Deus, me limpar. Irmão, se você precisa confessar alguma coisa a Deus, confesse agora. Desde o dia que você nasceu até hoje, até agora, não há um pecado que o sangue de Jesus não esteja limpando. Nós iremos daqui 2 minutos receber a Santa Ceia do Senhor. Os obreiros irão levar para você o pão e o cálice, eles já estão preparados. Mas não tome o pão, não tome o cálice de maneira indigna. A pessoa do lado direito, do lado esquerdo, não precisa ouvir o que você está falando. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma sacia, vencear, o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Levante o pão para o céu, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse:
tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Coma, igreja, pode comer. Levante o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Aleluia. Igreja, pode beber do cálice, podem beber. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Erga as mãos agora, todos juntos. Os obreiros, isso. Toda a igreja adorando a Deus agora. Levante as suas mãos. Começa a dar glória a Deus, minha irmã. Começa a dar glória a Deus, irmão. Oh, cadê aquele som de adoração? Aquela voz de louvor. As mãos erguidas glorificam o Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor. Tu és a própria vida. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. Quem vai para o céu cante o Rei. O Rei está voltando. O Rei. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. E quem vai para o céu adora. Quem vai para o céu diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Ribalaba, chorabalaba, clama. Irmão, agora é hora de orar. Agora é hora de orar. O copinho a gente vê depois. Começa a adorar a Deus. Levanta as mãos. Vai glorificando. Vai adorando. Vai exaltando. Vai bendizendo. Shebalabalaba, clama, nalabalaba, shebalabalaba. Cadê o glória a Deus dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças, toda a igreja? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? Levante as mãos. Oh, glória a Deus. Eu quero ver a igreja. O Rei está voltando. Vocês. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Aleluia, ele vem me buscar. Para terminar, a igreja, o Rei está voltando.
trombeta está soando, o meu nome acha, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, aleluia, ele vem me buscar. Vamos aplaudir Jesus, diga glória a Deus. Cadê aquelas palmas bem bonitas? Aleluia. Irmão, fica onde você está, os obreiros também. Levanta a mão assim para o céu. Pai, alguém vai receber esse vídeo em casa. E eu peço agora em nome de Jesus, que lá na casa da pessoa, onde há alguém doente, aonde há alguém oprimido por um espírito maligno, toda a obra do diabo está caindo por terra agora. O enfermo está sendo curado, o oprimido está sendo livre. Para a glória de Deus, um milagre está acontecendo, a família está sendo resgatada, restaurada, transformada, abençoada. Meu Deus, é para a tua glória, para o teu louvor. Nós cremos no teu poder. Obrigado, Jesus. Manda a bênção, irmão, para a sua casa e para quem vai assistir esse vídeo depois. Em nome de Jesus. Obrigado, Rei dos Reis. Diga glória a Deus. Aplaudam a Jesus, irmãos. Aleluia. Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Pode sentar. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.